Olá pessoal, professor Tiago Freire para mais uma aula de Bioquímica 2. O assunto de hoje será a aminotransferase e as transaminases. Vamos começar então conceituando a atividade dessas enzimas. Elas catalisam então a transferência reversível de grupos aminos de alguns aminoácidos, para alfa-cetoglutarato, formando então os cetoácidos e também ácido glutâmico. Nós temos duas enzimas então que participam desse processo de catalisação. Temos a aspartato aminotransferase, AST, também conhecido como ASAT. Ela também é conhecida como transaminase glutâmico oxaloacética, TGO. E temos também a alaninoaminotransferase, ALT, ou LAT. Ela também é uma transaminase, também como glutâmica pivúrica, conhecida também como TGP, tá? Bom, as reações catalisadas pelas aminotransferases, elas exercem papéis centrais tanto na síntese e também na degradação de aminoácidos. Elas amplamente distribuídas pelos tecidos humanos e têm as atividades delas mais elevadas, ou seja, mais concentradas, quando se encontram em maior elevação suas atividades no miocárdio, fígado, músculo esquelético, tá? Então, a representação das aminotransferases, o seu aumento, elas ocorrem, por exemplo, em desordens hepatocelulares. As lesões dos hepatócitos, elas liberam enzimas do plasma, e a gente tem uma forma predominante, por exemplo, da LAT, a ALT, sua característica mais no citoplasma. Enquanto a SAT, a ST, ela tem suas concentrações mais retidas às mitocôndrias. O que isso ocorre? Quando ocorre uma lesão então, a nível do hepatócito, todas essas enzimas podem ser então liberadas no plasma. Então, pensando assim, a gente chamamos de relação AST-ALT, porque a diferença dessas enzimas, elas auxiliam então no diagnóstico e no prognóstico de doenças hepáticas. Por exemplo, no dano hepatocelular leve, a gente tem que ter uma forma mais predominante da ALT, enquanto no dano hepatocelular mais grave, em lesões mais graves, ela tem a forma mais predominante a AST. Bom, no caso então da hepatite aguda, na fase aguda da hepatite, a gente tem no caso de hepatites virais ou hepatite tóxicas, a ALT, a TGP, então ela apresenta uma atividade muito maior em comparação à AST. Então chamamos de relação ALT-AST menor que 1. No caso, por exemplo, das lesões relacionadas com lesões mais graves, como cirrose hepática, nesses casos a gente depende tanto do progresso que ocorre a destruição celular, a gente observa que a atividade da AST ela é maior que da ALT. Então a gente tem uma relação AST-ALT maior do que 1. Tá? Então a gente consegue então, estabelecer a gravidade, até o prognóstico da evolução dessas doenças, se a gente for observar, através então, dessa relação AST-ALT. Ocorre também a elevação de AST em casos, por exemplo, de infarto agudo do miocárdio. A gente observa que de 6 a 8 horas após o infarto do miocárdio, a atividade da AST pode ser elevada. Ela começa então não alterando em casos que a gente pode observar, por exemplo, em angina pectoris, pericardite, enfermidades vasculares miocárdicas, e ela tem uma elevação então inicial a partir das 6 a 8 horas após o infarto. Hoje, utilizar então a AST para o diagnóstico de infarto é muito redundante, tá? Pouco aplicada, tá? Em outras patologias é possível observar também a elevação de aminotransferases, por exemplo, distrofia muscular progressiva, no caso das dermatomiosites, as embolias pulmonares, pancreatite agudas, as insuficiências cardíacas congestivas, entre outras. É possível observar também a elevação das aminotransferases. Os valores de referência que a gente tem das aminotransferases, dado em valor a 37 graus Celsius, a unidade de litros, a gente tem que a AST ela vai de 5 a 34 unidade de litros, enquanto a ALT ela vai de 6 a 37 unidade de litros, tá?
Vale ressaltar também que os valores devem ser observados se o paciente faz uso de drogas, e como paracetamol, né, ou álcool, tá? Bom, espero que tenham gostado e obrigado.